Olá, seguindo com o nosso projeto, vamos aqui. Bom, já adiantei também aqui, tá, pessoal? O nosso cadastro aqui, né? Já coloquei ícones aqui, caso você queira colocar, tá? É só jogar os ícones dentro da sua pasta raiz, como eu fiz antes. E aqui, simplesmente, coloca da forma que queira, tá? Vou mostrar aqui como fica. Simplesmente vem aqui, né? Como fosse a imagem ali que a gente fez da nossa janela, né? Então temos tudo aqui, ó. Observe aqui que eu me referi a cada ícone, certo? Então passo o caminho e referencio elas aqui, atribui a variáveis. E cá já nos botões é simplesmente fazer o que? Você colocar aqui um anchor, né, no center, para o texto ficar no center. E aí você coloca a largura que queira, coloca a altura. Este compound aqui é o que? Simplesmente top. Para quê? Para o ícone ficar acima do nosso texto, certo? E aqui refere, a imagem é igual, no meu caso aqui, o cadastrar o ícone, que é de cadastrar, aqui o atualizar, o deletar, o pesquisar, resetar e selecionar, tá bem? Então, muito simples aí, ok? Que ficou desta forma aqui, que é o nosso resultado final. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente já fez a nossa função, né, do botão cadastrar, tá bacana, ok? Perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui fazer o reset, porque a gente já tem aqui, né, os nossos dados, então resetar para limpar esses dados aqui. Relembrando que a gente vai colocar também uma proteção aqui, que quando eu selecionar resetar, se eu quero realmente apagar esses registros, sim, sim, não, não, beleza? Então para isso aí vamos cá acima e vamos fazer o seguinte, pode ser que depois do cadastrar. Então já feito aqui, simplesmente desta forma, eu coloquei o nome da minha função. Eu vou adiantar esses vídeos porque a gente já tem muito conteúdo sobre Tquint aqui no canal, tá, pessoal? Então eu não vou ficar aqui digitando muitas coisas. Então coloquei aqui uma mensagem, resposta, certo? E faço a verificação. Se resposta for diferente de sim, que retorna, sai aqui para o código, não deleta, não faz nada. Caso contrário, se eu dizer lá que sim, então ele entra, né, faz a conexão, cria o nosso cursor, vai até no banco de dados, procura lá na delete, né, na nossa estudante, faz o comment, close a conexão e ele dá a mensagem aqui, caso for diferente, certo? Ou caso algum erro ocorrer, que ele abandona aqui com esta mensagem, né? Aí vai do seu escolher. Se for diferente de yes, isso significa que eu não quero deletar, sai. Agora, se eu dizer que sim, ele vai procurar lá na nossa tabela estudante e vai deletar para a gente. Se caso acontecer algum erro, ele também vai mostrar e faz o refresh da nossa table. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar esta função cá no nosso botão e vamos testar já de uma vez. Então aqui está resetar. Então vamos aqui, vírgula, command vai ser igual simplesmente isto aí. Vamos verificar. Se eu executar e vim aqui no meu reset, então ele disse ali, ó, deletar todos os dados? Não, então nada aconteceu. Resetar, vamos aqui, yes, sim, apagou tudo pra gente, certo? Então, basicamente é isto aí. Ok, vamos fazer o seguinte, podemos criar logo a deletar, não é isso? Então, vamos fazer o seguinte, pode ser que depois aqui, sempre aqui abaixo, né? Então vamos lá, Ctrl o V, já criei também, e aqui vamos fazer o seguinte, é na mesma sequência, né, pessoal? Então, praticamente é isso aqui, criar a função, cria nossa mensagem, sim, retorna, caso for diferente de yes, né, que é confirmando sim, ok, já expliquei isso. Aqui a gente criou um else, então,
a gente atribuiu uma variável da seleção da nossa tree view. Quando a gente selecionar a nossa linha lá na nossa tree view, a gente vai deletar aquela linha, não é isso? Aquele cadastro. Então, sempre passamos aqui o array 0, tá? Começa do array 0. Por quê? Porque começa da coluna 1 e 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Como eu quero a linha toda, eu quero essas linha de coluna toda deletada, certo? Então, chamamos a função selection, né? E passamos aqui o array 0 para ele começar lá. Cria uma variável, a gente sempre converte para string, que vai pegar o item selecionado no valor de 0, certo? Entramos na conexão, blá blá blá, isso aqui já está uma história. Vai lá na nossa tabela, vai procurar aonde o ID está sendo referido no nosso delete data, que é deletar data. Observe que ele está indo na seleção do nosso ID da linha que a gente selecionar. Então ele vai fazer o commit, o close, vai dar a mensagem e vai fazer o refresh da nossa table lá, né, para poder deletar e trazer sempre atualizada a nossa table. Ok, perfeito. Isso aqui não tem necessidade de eu explicar muito, porque a gente tem muito conteúdo sobre isso aí, certo? Na mesma sequência, eu vou dar um Ctrl C. Vamos ficar no nosso botão. Aqui é o deletar, não é isto? Vírgula command vai ser igual a deletar. Ok, perfeito. Verificamos. Vamos ver aqui se corresponde tudo isso. Como a gente não tem nada aqui, vamos cadastrar qualquer coisa, né? Só para a gente poder ter algo aqui, tá, pessoal? Então, cadastramos. Se eu clicar aqui em deletar essa seção de dados, nada aconteceu, não é isso? Por quê? Porque eu não selecionei nada, né? Mesmo se eu fazer isso daqui, ele não deleta, ele sai. Por quê? Porque a gente não selecionou a nossa coluna aqui, né? A nossa linha que a gente queira deletar. Se eu clicar nela, vim deletar, agora sim, yes, ele traz aí a mensagem, ou seja, ele deleta aí e faz a atualização da nossa tabela, né? Então, já estamos cadastrando, não é isso? Beleza, aqui deixa eu só colocar algo aqui. Cadastrado, está cadastrando, não é isso? Deletando, a gente já está tendo as mensagens. Se eu clicar, deletar, yes. Ok, perfeitamente. Ok, vamos criar o selecionar, né? Primeira coisa, a gente tem que pegar os nossos... criar alguns text variable, né, a variável para receber os textos dos nossos, quando eu clicar, né, na tree view, né, na nossa listagem, e clicar lá que o nossos campos recebe os dados que tiver sendo clicado lá na nossa list view, né? Para isso aí, vamos fazer o seguinte, vamos ficar acima e podemos criar nossas text variable. Eu vou colocar... Pode ser por aqui, deixa eu ver, pode ser aqui, antes dele ler a nossa conexão e conectar, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar um Ctrl V aqui, que eu também já tenho. Então, tá aqui, eu coloquei como parágrafo 1, parágrafo 2, 3, 4 e 5. Pegamos os nossos campos. Observe aqui que a gente passa aqui string var, tá, pessoal? Então, todos os campos vai receber esta string. Aqui eu já criei outra função, como atribuir, né, como pegar estes valores. Então passei aqui dois argumentos, word e número. Então palavras que são extensos ou números que são numéricos, para poder não dar erros. Então eu faço uma verificação, se for igual a 1, que seta aqui a palavra que tiver vindo da nossa caixa de texto 1, a 2 e por aí vai. Então aqui a gente simplesmente está atribuindo, fazendo a verificação nessas variáveis aqui. Vocês vão entender depois ali. Ok, perfeito. Para isso aí precisamos criar nossa função. Sempre vou vir cá abaixo aqui. Então vamos fazer o seguinte.
Então, simplesmente a gente atribui a variável, já expliquei isso aqui, que pega lá da nossa seleção, né? Quando a gente selecionar a nossa tree view, né? A linha, ele vai começar a dar zero e atribuímos entre variáveis, sempre convertendo para string, tá, pessoal? Porque a gente tem lá números e também extensos. Então, simplesmente o seguinte, o que a gente fez aqui? Quando eu clicar na minha tree view, na linha da tree view, observe aqui os vários. Vai entrar da 0, 1, 2, 3, 4 e 5. O que está recebendo aqui? Então, o ID vai ser vai começar do 0, o nome 1, 2 e por aí vai. O que a gente fez aqui? Setamos estes valores selecionados em variáveis. Observe aqui em cima que a gente criou isto aqui, ó, pegando as string e atribuindo elas aqui. Ok, perfeito. Eis a questão. O que a gente precisa fazer aqui agora é, quando eu selecionar e clicar no meu botão selecionar, ele executar. Então ele vai pegar o que tiver na nossa variável e substituir lá nas nossas caixas de texto. Então, para isso daí, cá nas nossas entry, a gente precisa fazer o seguinte: a gente precisa adicionar aqui. Observe aqui que aqui a gente tem todos os nossos campos de texto aqui, certo? Não confunda isto aí. Então, como aqui é o posicionamento delas, cuidado para não colocar aqui, tem que ser aqui nos nossos campos entry. Observe aqui que entry é caixa de texto. Então, simplesmente aqui atribuímos o text variable, certo? Vai receber o que? O que tiver vindo aqui. Observe aqui, ó, que a gente está tudo passando aqui. O que a gente passou aqui? Observe aqui que no meus campos, o parágrafo 1 vai receber lá o ID, o 2, nome, e por aí vai, né? Então, observe aqui. O que eu coloquei aqui? No 1, o ID, no 2, vai ser o nome, 3, sobrenome, endereço, e por aí vai. Então, creio que já temos muito isso aí nos nossos projetos, tá, pessoal? Então, é bacana você entender isso aí. Então, o nosso text variable agora vai receber o valor que está vindo de lá. Então, quando eu clicar no meu botão selecionar, não é isso? Ele vai pegar os valores, né, e vai atribuir nas nossas caixas de texto. Então, simplesmente aqui eu coloco ele que vai ser igual o PH, o que é o parágrafo 1, não é isso? Observe aqui em cima. Então, o ID vai receber o nome, vai receber o 2 e por aí vai. Eis a questão agora. Agora eu preciso fazer isso aqui para todos, né? Então, eu vou fazer isso aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, V e V aqui. Então, aqui vai ser 1, aqui vai receber o 2, a variável 2, 3, 4, opa, 1, 2, 3, 4, e o último aqui vai receber o que tiver vindo da 5, certo? Podemos chamar a nossa função, não é isso? Seleciona, Ctrl 6, vamos cá abaixo. Este aqui é o selecionar, então o command vai receber, pronto aí, vamos verificar se isso daí vai funcionar. Se eu executar, vamos verificar que ele deu um erro de root. Ele está dizendo que master root do objeto has no attribute root. Não está reconhecendo na raiz. Ok, vamos fazer o seguinte. Então, a gente tem a nossa tree view, não é isso? Se eu não me engano, a gente tem por aqui. A gente criou ela, né? O cabeçalho, cadê? Aqui. Vamos pegar isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos trazer cá acima. Ok. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um Ctrl V aqui. Ok. Então, o que pode estar acontecendo é o seguinte, função fora do lugar. Por exemplo, vamos fazer o seguinte, ele está reclamando que não está no root, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos jogar isso aqui, vou dar um
Opa, vou dar um Ctrl o X aqui. Então, recortamos daqui, né? E vamos trazer cá para o nosso root, então, que é o nosso root, né, do nosso formulário. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele aqui, ó, root, as imagens, e aqui entra os nossos labels, né? Vamos colocar aqui, por enquanto, vou dar um Ctrl V aqui. Ok. Eis a questão, verificamos. Vamos aqui executar. E aí sim, agora ele achou, né? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar qualquer coisa, só para a gente testar, né? Então, cadastramos, ok? Se eu clicar aqui, vim aqui em selecionar e lá recebeu todos os nossos campos, né? Então, o ID, o nome, ok, ok, perfeito. Tá aí tranquilo, isso aí. Se a gente vir aqui limpar, limpa os nossos campos, perfeito. Isso aí, selecionado, ok. Se a gente tivesse outro cadastro aqui, né? Vamos colocar outro cadastro, deixa eu limpar aqui. Vou colocar outra coisa qualquer, só para a gente ter isso aí. Verificamos, cadastramos. Se eu vim aqui, trouxe 4534, selecionei, ok, isso aí, perfeito. É isso aí que a gente precisa, tá bacana, funcional. Podemos criar agora, atualizar também, né? Ou seja, pesquisar, atualizar a gente deixa para depois. Quando eu vim aqui, pesquisar para um cadastro, que ele pesquisa para a gente também. Ok, bom, vamos fazer o seguinte, sempre obedecendo a nossa ordem aqui das nossas funções, para não dar erro de root, né? Então, podemos fazer o seguinte, vir depois cá embaixo, depois da nossa selecionar, né? E podemos também criar ela aí. Então, façamos o que? Simplesmente a gente vai criar, né, algumas variáveis, né, pegar os nossos campos de texto. Observe que eu sempre estou convertendo para string, tá, pessoal? Então, o ID, nome, a gente vai pegar todos os valores dos nossos campos. Vamos até o banco de dados, já expliquei muito isso aqui. Então, o que vai acontecer? Vai pesquisar, né, aonde o ID é igual ao ID, aonde o nome vai ser igual ao nome, o sobrenome vai ser igual ao sobrenome, o endereço igual ao endereço, telefone igual ao telefone. Então, tudo que vir do nosso campo, os valores dos nossos campos, ele vai lá na nossa tabela estudante e vai verificar. Se for tudo igual, né, que a gente concatena, o ID vai ser igual ao ID, o nome vai ser igual ao nome, sobrenome vai ser igual ao sobrenome. Aqui pegando da nossa string, né, do nosso campo, ele vai na nossa tabela e vai verificar se for tudo igual, que corra tudo bem aí. Então ele vai fazer o que? Ele vai retornar para nós um result, ele vai trazer o fetch all, porque eu quero todos os nossos dados, e façamos um for. For, no caso aqui eu coloquei num, e passamos aqui no range, e aqui o que a gente faz? A gente retorna todos os nossos valores, faz o comment close da mensagem e bacana aí, perfeito, ok. A nossa coisa, o nosso comando, né, a nossa função, cá no nosso botão pesquisar também. Então, vírgula, command vai ser, opa, Ctrl Z, vamos lá, command vai ser igual a pesquisar, não é isso? Ctrl V, vamos executar também para verificar se isso aí vai funcionar, e tá aí já aqui, né? Então eu quero aqui, eita, cadê a ID que a gente colocou, em que 45.747. Se eu vim aqui em pesquisar, trouxe aí pra gente, né? Vamos limpar. Se eu pegar o outro aqui, deixa eu, não tem como pegar ali, 56, 85, 85. Vamos aqui pesquisar e trouxe ali, bacana pra gente, ok. Funcionando, né? Isso, agora vamos fazer o atualizar, para quando a gente fazer uma pesquisa e a gente querer
atualizar esses cadastros também, né? Ok, perfeito. Vamos fazer o seguinte, sempre obedecendo a ordem. Aqui, vamos cá em cima. O último foi o pesquisar, né? Então, vamos fazer o atualizar. Aqui, simplesmente, a gente fez o seguinte. Primeira coisa, certificar se a seleção da nossa TreeView, né, lá da nossa listagem de cadastro está selecionado, porque se você não selecionar, não vai acontecer nada, né? Então faça uma verificação se ela está vazia. Se está vazio, então que dê uma mensagem que a gente já colocou aqui embaixo. Favor selecionar um cadastro. Ok, ele vai então aqui simplesmente entrar num try. A gente pediu para começar na posição 0, que começa da 0, 1, 2, 3, sucessivamente. Pegamos o item no valor 0. Ok, bom, eis a questão. Agora, o que vai receber é o que a gente tiver na nossa lista de texto, né? Ou seja, nas nossas caixas de texto. Então a gente tem que atribuir no ID o nome, sobrenome, endereço, todos estas string que a gente já cadastrou, que a gente já, ou seja, a gente já fez em vídeos anteriores, que é o nome dos nossos campos, certo? Então ele vai fazer uma verificação. Se tiver vazio, os campos, não pode ter nenhum vazio. A gente já fez isso aqui em vídeos anteriores, beleza? Então não faz sentido ficar aqui repetindo e coisa que já está repetitiva. Façamos uma mensagem aqui, favor preencher todos os campos em branco, certo? Então, o que acontece? Basicamente, se tiver um cadastro com algum campo vazio, mas eis a questão, tá? Cuidado com isso aí, porque isso aí a gente já fez a verificação desde lá do nosso cadastro para não cadastrar registro em branco, tá? Então põe isso em mente. Ok, ele vai sair, então else, então ele vai ir até o nosso banco de dados. Já expliquei isso aqui. Ele vai atualizar na nossa tabela estudante, aonde estiver vindo do nosso nome, certo? O ID, o nome, sobrenome. Então ele vai colocar lá na nossa tabela o ID, o que a gente alterar aqui no nosso ID, o que a gente alterar o nosso nome, no sobrenome, no endereço. Então ele vai pegar esses cadastros novos para que você entenda e seleciona lá na nossa tabela. Ele vai selecionar e vai colocar todos esses novos registros, aonde o ID tem que ser o ID, o nome, por aí vai. Fecha a conexão, tudo aqui, já explicamos isso aqui. Ele vai fazer o refresh, né? Lá, né, para atualizar os nossos dados na caixa de texto, na nossa TreeView. Caso você tenta aqui, ó, cadastrar, né, alterar esse ID sem modificar ele também não vai deixar. Por quê? Porque a gente está selecionando dados que está no nosso banco de dados. Então ele tem que selecionar desde o ID que a gente está pedindo até lá no nosso telefone, né, que são 5 campos. Então você tem que modificar tudo, senão ele não vai deixar. Isso é muito bacana, porque você tira os dados de um registro antigo e ele te obriga a atualizar tudo, porque às vezes atualiza alguma coisa num cadastro e os outros ficam antigo. Então, para evitar isso aí, sempre tá com dados atualizados, a gente faz desta forma aí, certo? Ok, bacana. Vamos chamar esta função, né, lá no nosso botão e vamos verificar. Então, se a gente vir cá embaixo no nosso botão atualizar e chamamos o command, então vírgula, command vai receber o que? Ctrl V. Vamos verificar isso aí, vamos rodar o projeto. Então, se eu vim aqui, por exemplo, selecionei este aqui, vou selecionar. Eu vou mudar isso aqui para 001, por exemplo, e vamos atualizar. Observe aqui que ele atualizou. A última para a gente poder terminar é a deletar, né? Então, mesmo processo, resposta, vamos lá, começa lá, ele abre aqui, vai na nossa conexão,
e pega o ID que a gente está passando, né? Clicando lá na nossa Triview, vai lá e deleta, certo? Ele dá uma mensagem caso algum erro ocorrido e faz aí o refresh da nossa table, né? Então, simplesmente é isso aí. Como a gente vai deletar o cadastro, pessoal, sempre é fazer pelo ID, tá? Então, ele vai lá no banco de dados, vai selecionar o ID que a gente está passando, né? Aqui pela Triview, onde é que a gente clicar no cadastro, se ele vai fazer a verificação. Se o ID corresponde com o que a gente selecionou, ele deleta aí para a gente. Ok, bacana. Vamos fazer aqui alguns testes, vou executar aqui. Eu também coloquei um label aqui embaixo, tá? No intervalo aqui, só mesmo ali no rodapé um label normal, certo? Só para ter este label aqui, ó. Aí, bacana aqui embaixo. E ficou desta forma. Bom, primeira coisa que eu quero fazer é fazer todo o nosso procedimento aqui para ver se está funcionando perfeitamente. Então aqui, né, vamos cadastrar qualquer coisa aqui. Eu vou pôr assim 0012 por aí afora. Nome eu vou colocar o que a gente coloca? Teste, por exemplo, final, né? Sobrenome pode ser só teste. Endereço teste final. Mas o que a gente põe? Telefone eu vou colocar, por exemplo, 2323, só desta forma. Cadastro. Se eu falar aqui não, se sim, ele apaga todos os nossos dados. Eu vou fazer aqui, por exemplo, vamos pôr aqui 0011, ou seja, 011, vamos colocar aqui nome, qualquer coisa. Vamos pôr aqui qualquer coisa também, telefone. Vamos pôr desta forma, cadastrar, cadastrou. Vamos cadastrar outro só para a gente poder ter aqui para a gente fazer a pesquisa. Então, eu vou colocar neste caso aqui qualquer coisa. Vamos pôr endereço qualquer coisa, telefone qualquer coisa. Então, eu posso pesquisar pelo ID, o nome, né? Vamos aqui pelo nome Pedro. Vamos verificar, pesquisar, trouxe ali. Né? Se eu colocar aqui pelo sobrenome, a gente tem ali João, não é isso? Pedro. Vamos pelo sobrenome, ele trouxe ali, ok, perfeito. Se a gente selecionar, a gente vem aqui, seleciona o cadastro, selecionando perfeitamente. Bom, então vamos passar. Eu vou fazer assim, pessoal, eu vou deixar esse código também deste projeto lá no GitHub para vocês, que vocês estudem ele mais, né? Então aqui 011, vamos fazer uma pesquisa aqui, pesquisar, trouxe, ok, 012, aqui já está tudo funcional, né? Que a gente já trouxe aí, né? O resetar, se eu quiser pagar todos os cadastros, sim, ele limpa tudo, né? Limpar estes campos também. Vamos aqui, qualquer coisa, então vamos pôr aqui teste final, que teste, só para ter dados aqui mesmo, teste, telefone, qualquer coisa, cadastrar, trouxe ali, ok, bacana. Se for para a gente poder selecionar, clica, seleciona, traz tudo, ok, pessoal, tá perfeito aí, bacana. Bom, então vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse código também lá no GitHub para vocês. E aí vocês estudam este código, tá? Então tá tudo aqui, ó, nossas funções, tudo bacana. Vou deixar os ícones lá também. E vocês aproveitam aí e tira suas dúvidas aí, tá bem? Então vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.